Olá, paz e bem ao seu coração. Eu sou o pastor Sérgio Fernandes e é um prazer estar nesse momento falando com você por intermédio desse canal que foi criado com o objetivo de compartilhar reflexões com base na palavra de Deus, e o propósito é ser direto ao ponto, é ir direto ao ponto, sem rodeios, e entregar uma palavra que possa edificar o seu coração e conscientizá-la acerca da vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Por isso, meu desejo de todo o coração é que, mais uma vez, através dessa transmissão, Deus possa falar ao seu coração e ao meu coração. Eu quero convidá-la, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, que pegue esse exemplar e abra comigo num texto da Palavra de Deus que está no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Roma, a carta aos Romanos, capítulo de número 8, e nós vamos ler a partir do versículo 18 até o 27. Romanos, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo de número 27. Se você tem de repente aí um aplicativo da Bíblia no seu smartphone, você pode de repente também acessar, se assim você o desejar. E nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus, palavras de encorajamento, de consolo, de esperança aos cristãos em Roma. O apóstolo Paulo disse o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, e o Espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito, novamente aqui uma referência ao Espírito Santo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe através da meditação desta palavra. Eu tive a oportunidade de crescer no meio religioso, aprendendo, entre outras coisas, a gostar de música. Não só de ouvir músicas, mas de cantar, ainda que particularmente. E uma das músicas que marcou muito a minha trajetória é uma que foi cantada durante muito tempo, e ainda hoje é cantada, porque o cantor ainda está vivo. É uma que foi cantada pelo cantor Matos Nascimento, cujo título dessa música é Quer Vitória? E essa música me marcou muito durante um período da minha vida, primeiro porque quando eu a ouvi pela primeira vez, eu estava atravessando um período muito difícil, de muita angústia, passando por algumas lutas, algumas dificuldades. E segundo, essa música me marcou porque há uma parte da letra dessa música que chamou muita atenção e que chama muita atenção e que diz o seguinte: o autor da letra pergunta: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão e receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando,
geme e chora. Essa parte da letra me chama muita atenção, e me chamou muita atenção na primeira vez que eu a ouvi, porque ela contraria o senso comum. Ela se choca e vai de encontro à opinião popular sobre o que significa ter vitória. É algo que se choca frontalmente com a ideia de vitória. Porque quando alguém me pergunta, você quer vitória? Você evidentemente não espera ou não imagina que uma resposta possível seja, olha, eu quero vitória e por isso eu tenho que chorar e tenho que gemer. Não é esse o tipo de resposta, inclusive, que nós esperamos ouvir quando perguntamos como é que eu consigo uma vitória. E aí alguém diz, olha, se você quer vitória, vai chorando, gemendo, e você vai receber a libertação e a vitória. Há uma palavra especificamente que me chama a atenção, que é a palavra gemido. Gemido, os dicionários definem da seguinte maneira: gemido é um lamento doloroso, suspiro agonizante, um som inarticulado que não dá para articular, um som sem fala. Já no sentido bíblico, o gemido é aquilo que é produzido por alguém que está sofrendo. Uma tristeza muito profunda, onde os recursos e a ajuda humana não podem socorrer e nem livrar. Portanto, gemido na Bíblia, especificamente, é essa angústia de alma, é esse som sem palavras, que geralmente a gente emite quando está em profundo sofrimento, em profunda angústia. Então, analisando essas definições, gemido não é uma palavra que nos vem à mente quando a gente pensa em vencer, em querer vitória. Do nosso ponto de vista, os gemidos não combinam com vitória. Gemidos não combinam com força. Gemidos não combinam com conquista. Pelo contrário, para nós, no nosso imaginário, no nosso senso comum, gemidos têm mais a ver com fraqueza. Porém, a palavra de Deus nos mostra o contrário. Ela nos diz que a nossa vitória muitas vezes inclui gemidos. E quando eu estava pensando sobre esse assunto, me veio à lembrança esse texto da carta de Paulo aos Romanos, que eu acabei de ler, porque o apóstolo Paulo está aqui se dirigindo a uma comunidade de cristãos que estava sofrendo perseguição por causa de sua fé. E dentro desse contexto de lutas, de perseguições, Paulo diz o seguinte, no versículo 18, encorajando esses cristãos a permanecerem firmes, com as seguintes palavras: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas o que é interessante aqui desse texto é que ao falar de glória, que em nós será revelada, Paulo inclui os gemidos. Eu acredito que você tenha deixado a sua Bíblia aberta, mas se não deixou e puder abri-la novamente nesse texto, você há de prestar atenção comigo na quantidade de vezes em que a palavra gemido aparece nesse texto que nós lemos. Por exemplo, no versículo 22 do capítulo 8, há essa seguinte expressão: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores ou como em dores de parto. Verso 23, Paulo diz o seguinte: assim, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando, aguardando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. E finalmente, uma outra fala de Paulo no final do versículo 26, que também é extraordinária,
quando ele deixa claro que o custo da intercessão do Espírito, ou seja, o Espírito Santo que intercede por nós, é com gemidos inexprimíveis. Trata-se de uma luta incessante, uma luta sofrível, uma luta dolorosa do Espírito Santo em nosso favor, junto ao trono de Deus. E foi imediatamente na sequência dessas repetições, dessa ideia de gemidos, que aparece nesse texto de Romanos, e que me veio ao coração, me foi comunicada ao coração, pelo menos 2 lições que eu quero compartilhar com você nessa noite de hoje e durante essa transmissão. São lições simples, mas eu quero compartilhar na certeza de que essa é a palavra do Senhor para mim e para você. A primeira lição que eu consegui extrair dessa passagem, dessa ideia de gemidos, é a de que Deus não ignora o nosso choro e os nossos gemidos. Deus não ignora, não despreza o nosso choro e os nossos gemidos. Os nossos gemidos não são vistos por Deus como de menos importância, de menor importância. Nossos gemidos não são vistos por Deus com desprezo ou desdém. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui nesse texto e nessa sequência, nessa repetição da palavra gemido ou gemidos, que os nossos gemidos são acolhidos por Deus com atenção e com carinho. E essa realidade de que Deus não ignora o nosso gemido, ou os nossos gemidos e o nosso choro, é percebida não só aqui nesse texto da carta de Paulo aos Romanos, mas por praticamente quase toda a Bíblia. Só para citar alguns exemplos, Deus escutou o choro e os gemidos da escrava de Abraão, Agar, e de seu filho Ismael, quando eles estavam no deserto prestes a morrer de sede. E no texto de Gênesis, capítulo 21, versículos 15 ao 18, temos o seguinte relato dessa experiência. Quando acabou a água da vasilha, ela, Agar, deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque ela pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Você sabe o que é interessante e extraordinário? É que no primeiro momento aqui se diz o seguinte, que Agar se afastou, deixou o menino em certo lugar e se afastou e pensou o seguinte, eu não posso ver o menino morrer, e sentada começou a chorar. Mas o relato do Gênesis, na sequência, diz não que Deus ouviu o choro de Agar. Na sequência diz, Deus ouviu o choro do menino. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. Outro exemplo na Bíblia, Deus escutou o choro e os gemidos de Ana, a mãe do profeta Samuel. No texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, está escrito o seguinte, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E no verso 13 está dito o seguinte, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Gemidos, gemidos. Ana fez uma oração que vinha do fundo da alma. O choro e os gemidos angustiados da mãe do profeta Samuel chegaram à presença do Senhor. Outra passagem,
Deus ouviu o choro e os gemidos do rei Ezequias, porque depois que o profeta Isaías havia anunciado que ele morreria e que Isaías saiu do palácio, diz o relato bíblico que Ezequias, deitado, virou o rosto para a parede e orou e chorou amargamente. Até que Deus falou com o profeta Isaías para que retornasse à casa real e dissesse ao rei as seguintes palavras: ouvi a sua oração, disse o Senhor, e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Isso está em Isaías capítulo 38, versículo 5. No Salmo de número 12, versículo 5, está escrito o seguinte: o salmista que escreveu esse salmo diz o seguinte: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Os nossos ouvidos podem muitas vezes estar bloqueados e indiferentes aos gemidos. Mas Deus não fica indiferente aos gemidos. Os nossos gemidos estão sendo sim ouvidos por Deus. Os gemidos da nossa alma, que talvez ninguém mais possa escutar, mas Deus ouve. E Ele não ignora os nossos gemidos. Essa é a primeira lição que eu consigo tirar desse texto da palavra de Deus da carta aos Romanos. Segunda lição que eu aprendi desse texto, dessa passagem, é que quando nós depositamos os nossos gemidos diante de Deus, aquilo que é a nossa fraqueza é transformada em força. Nossa fraqueza é transformada em força quando depositamos os nossos gemidos diante de Deus. Eu gosto muito de prestar atenção nos sinais e nos avisos. As cidades brasileiras, não só as cidades brasileiras, mas outras cidades do mundo, estão repletas de avisos. Desde os avisos mais simples até aqueles que são muito importantes. Mas que muitas vezes nós passamos até pela correria da rotina da vida, do vai e vem, nós ignoramos muitos desses avisos. Ou mesmo fingimos não ver. Mas tem alguns avisos que são muito importantes e que se nós ignorarmos, tem alguns sinais que são muito importantes e que se nós ignorarmos, nós vamos sofrer muito e às vezes podemos pagar com a nossa própria vida. Há um aviso que às vezes nós encontramos nas prateleiras dessas lojas que vendem pratos, copos, cristais, e o aviso é o seguinte, diz o seguinte: cuidado, frágil. Olhando para a nossa vida, há um aviso que se repete constantemente. Cuidado, sua vida é frágil. Desprezar um aviso como esse é um grande erro, que pode inclusive ser fatal. Porque nós fomos criados de um material, de uma estrutura muito frágil. E a Bíblia utiliza diversas linguagens simbólicas, diversas metáforas para identificar a fragilidade da vida humana. A Bíblia vai falar, por exemplo, que a vida é como um vapor, como uma neblina. Mas eu particularmente gosto daquela metáfora que é utilizada para falar da fragilidade humana, que é a metáfora do vaso de barro. Nós somos feitos do pó. Em Adão fomos criados feitos do pó. É o relato do Gênesis. Somos de barro. E por isso mesmo somos muito frágeis. Para que se tenha uma ideia da nossa fragilidade, basta que visitemos os consultórios médicos, as clínicas, os hospitais,
ou até mesmo façamos uma visita aos cemitérios para comprovarmos a realidade do quão frágil é a nossa estrutura. Nós somos frágeis. Um pequeno vírus pode abalar completamente a nossa estrutura. Uma simples enxaqueca altera completamente o nosso estado de humor. E isso tudo devido ao fato de que a nossa constituição é frágil. Nós somos frágeis. E Deus, o Criador, sabe disso. Foi Ele quem nos formou, quem nos criou. O salmista Davi disse no Salmo 103 o seguinte, que Ele, Deus, sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Porém, a despeito da nossa fragilidade, nós devemos entender que a nossa fragilidade não é um impedimento, mas sim uma oportunidade para Deus, inclusive, agir e trabalhar em nossa própria vida. Por isso é que o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conhecendo a nossa fraqueza, intercede por nós, junto a Deus, com gemidos que não podem ser explicados racionalmente, gemidos inexprimíveis. E eu aprendo daqui, dessa afirmação de Paulo, que diante da dor, diante da nossa fragilidade, diante do nosso sofrimento, Deus não fica apático, não fica indiferente. Ele inclusive se envolve com a nossa dor, com o nosso sofrimento, sente o que nós sentimos, se coloca em nosso lugar. E em nossas horas de maior angústia e tristeza, mesmo que os nossos olhos não percebam, mesmo que a gente não venha sentir, Deus está conosco, estendendo a sua mão para nos amparar. Deus mesmo é quem disse por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15 do seu livro, Deus disse o seguinte através do profeta: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Que maravilha! Esse texto de Isaías mostra que Deus não só está perto do abatido, do contrito, como Ele também está disposto a dar um novo ânimo, tirar da fraqueza a fortaleza. E no Novo Testamento, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, entendeu essa verdade, essa realidade. Porque quando ele estava passando por uma experiência angustiante de experimentar um espinho na carne, que muito o incomodava, porque por 3 vezes disse ele que ele orou para que Deus retirasse esse espinho. E a resposta que Paulo diz que recebeu de Deus foi a seguinte: ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 1 Coríntios 12, versículo 9. Ou seja, a fraqueza de Paulo foi a oportunidade de Deus agir em sua vida com poder. Tem um pastor americano, eu já citei aqui em outra gravação, em outra filmagem, chamado Charles Swindoll. E ele faz um comentário maravilhoso a respeito dessa resposta que Deus dera a Paulo em um de seus livros. O Charles Swindoll comenta o seguinte: que declaração surpreendente do Senhor. Sempre pensamos que o poder era aperfeiçoado no sucesso. Aprendemos durante a vida inteira que são as realizações que nos fortalecem.
Não. 1000 vezes não. Essas coisas, realizações, sucesso, nos deixam orgulhosos, autossuficientes e independentes. Os espinhos penosos nos enfraquecem. Mas a boa notícia é esta: quando somos fracos, Ele, Deus, derrama sua força em nós. O que dá uma perspectiva inteiramente nova sobre a dor e o sofrimento, sobre as dificuldades e a pressão. Esses estresses e tensões nos fazem cair de joelhos. E é nesse ponto que Deus se manifesta. Quando você e eu nos gabamos da nossa força, recebemos o crédito e continuamos avançando por nossa própria conta. Mas quando gabamos ou nos gabamos daquilo que Ele, Deus, está fazendo, em meio ao nosso quebrantamento, incapacidade e inaptidão, então Cristo toma a frente. E a sua força vem para nos resgatar. Meu amado irmão, minha amada irmã, amigo e amiga, eu quero concluir dizendo o seguinte: não ignore a força dos seus gemidos. Não ignore a força que o seu choro diante de Deus tem. Porque Deus não despreza os nossos gemidos. E quando os depositamos diante de Deus, ninguém melhor do que Deus para transformar a nossa fraqueza em força. Portanto, se você se sente fraco, se você está passando pelo vale da dor, atravessando uma experiência da qual tem te levado a gemer, a chorar e a gemer, quem sabe durante as madrugadas, noites mal dormidas, realidades das quais você experimenta e das quais você tem clamado a Deus para que o livre delas. Eu quero dizer para você nesse momento: não se desespere diante dos seus gemidos, não se desespere diante das suas fraquezas, porque o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que me iluminou para trazer esta palavra nesta noite, Deus sabe sim tirar da fraqueza, da sua fraqueza, fortaleza. Você crê nisso? Receba então essa palavra. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Aí onde você está, se você puder, incline a sua fronte. Deus, nosso Pai bendito, como é bom poder ouvir a Tua palavra. Como é bom saber que Tu és o Deus empático. O Deus que não é apático. O Deus que não é antipático. Pelo contrário, Deus que é empático, que se envolve com as nossas dores, que se envolve com as nossas lutas, angústias, tribulações, que ouve, que recebe os nossos gemidos, gemidos que ninguém mais consegue ouvir, mas que o Senhor ouve, e que não trata com desdém, que não fica indiferente. Como é bom saber que nós podemos confiantemente depositar diante do Senhor os nossos choros, as nossas angústias, os nossos gemidos, porque o Senhor é poderoso para transformar nossa fraqueza em força. E eu quero te pedir nessa hora, meu Deus, visita esse lar dessa pessoa que me vê e que me ouve nesse momento. Renova as forças, meu Deus, daquele que está fraco, daquele que está abatido, daquele que está angustiado. Renova a esperança no coração daquele que está desesperançado. Dá um novo ânimo, Senhor.
Dá um novo ânimo nesta noite. E que através do teu Espírito Santo, essa pessoa que chora, que tem chorado, que tem gemido, possa, Senhor, experimentar em sua própria vida o teu mover, o teu agir, transformando gemidos, transformando fraquezas em fortaleza. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E desde já te agradeço, para louvor da tua glória. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Tenha um bom final de semana.